Então, pessoal, seguindo do que nós estávamos falando, né, para finalizar a disciplina de metodologia com a parte mais teórica dos slides, né, no último arquivo de vídeo nós falamos da parte já de referências bibliográficas, né, que finalizaria, então, tanto o projeto quanto as dissertações ou os artigos, tá? E nós vamos falar agora rapidamente, espero que seja o mais rápido possível, sobre plágio, né? Eu já falei bastante disso para vocês no primeiro dia de aula, né? Quando a gente fez aquela apresentação do curso. O plágio é uma coisa muito séria, e as consequências de ser pego cometendo algum tipo de plágio, principalmente para quem já tem uma vida profissional, são bem graves, né? Então, é bom a gente ter cuidado quanto a isso, tá certo? Eu comentei também aquela vez que o IDP tem softwares pagos, né, para identificar plágio. Nós costumamos utilizar nas disciplinas. O próprio Moodle tem uma maneira de utilizar onde se exporta o arquivo que o aluno subiu como tarefa no Moodle e ele passa para o software, né? Um deles, que é o que nós utilizamos mais, é o Turnitin, né? É pago uma licença anual para poder utilizar ele. Claro que as dissertações e os projetos vão ser, enfim, verificados também no software, tá? Então, vamos passar algumas coisinhas aqui rápidas para a gente buscar evitar esse plágio, né? Como eu já falei várias vezes naquelas aulas práticas que a gente faz nos sábados, né? Assim como nessas aulas gravadas, eu acho que às vezes o que ocorre em plágio são por falta de atenção, né? Ou qualquer tipo de improdutividade, e não necessariamente má fé, como todo mundo pensa, né? Até porque, pelo menos em economia, que é a área que eu tenho mais ligação, seria contraintuitivo, né? Quanto mais a gente citar autores no nosso trabalho, mais robustez e mais bem visto ele será. Então, não teria por que eu me apropriar da ideia de alguém sem citar, né? Várias vezes comentei com vocês, inclusive o processo contrário, quando a gente precisa finalizar um artigo, de precisar afirmar que o computador é branco. Então, ao invés de partir da ordem mais comum das coisas, onde se verifica artigos já publicados e as informações, né, as conclusões que os autores tiveram para, então, citar no nosso trabalho, acontece também de precisarmos procurar alguém que já tenha citado alguma informação importante, né? Por exemplo, computador branco, tá? Então, às vezes que ocorre plágio são na maioria das vezes, no meu ponto de vista, não são por má fé, né? É por ineficiência mesmo, né? Eu devo ter cometido já algumas vezes, quase todo mundo já deve ter cometido, né? Mas a gente precisa se esforçar para evitar isso aí. Tá bem? Aqui tem um exemplo de uma declaração. O professor Sérgio Gardelli já ganhou 2 prêmios do Tesouro Nacional, se não me engano. Aqui é um exemplo de submeter um trabalho para o prêmio do Tesouro, onde tem que declarar que não há plágio no trabalho, né? Então, é um documento, assinatura, enfim. A maioria dos journals científicos, né, quando a gente submete nossos artigos, tem que declarar também que não há plágio, né? Então, é uma coisa bem séria, tá bem? Vamos seguir um pouquinho. O que é o plágio? Eu acho que boa parte das pessoas já sabe o que ele é, né? Basicamente, aqui tem algumas, enfim, definições mais pontuais, né? Mas é basicamente a gente se apropriar de alguma ideia de outro autor, né? Sem citar esse autor, né? Então, o plágio se caracteriza com a apropriação ou expropriação de direitos intelectuais, né? A apropriação do texto de um outro autor e a apresentação desse texto como sendo de cunho próprio caracterizam o plágio. E segundo a Lei de Direitos Autorais, né, de 19 de fevereiro de 1998, número 9.610,
é considerada violação grave à propriedade intelectual e aos direitos autorais, além de agredir frontalmente a ética e ofender a moral acadêmica. Tá bem? Então, nós temos um sumáriozinho aqui do que a gente vai comentar nesses slides, né? Mas, então, o plágio, ele tem, enfim, ideias, enfim, ele existe há mais de 1000 anos, né? Desde a antiguidade greco-romana. Então, os plagiadores passavam já por sanção moral, né? Repúdio público, desonra e desqualificação nos meios intelectuais, tá certo? Então, vamos seguindo. Vou me atentar menos quanto a isso. Acredito que quem tiver mais curiosidade é mais vantajoso buscar nos próprios slides, tá? Então, tem uma proteção, a questão aqui da proteção contra a pirataria dos livros, né? Com a invenção da máquina de imprensa de Gutenberg e a expansão da pirataria dos livros, iniciou-se uma preocupação em proteger e controlar a produção desses livros, né, por parte dos editores. Surge, então, a primeira lei, em 2003, de direito autoral da Rainha da Inglaterra, vigorando em 1710, e visava proteger as obras literárias, né? Desculpa, aqui é uma citação do Moraes, 2013, né? Claro que a lei é mais velha, né? De 1710, da Rainha da Inglaterra, para buscar, então, proteger essas obras, tá bem? E daí surge o termo copyright, até hoje utilizado nos países de língua inglesa, com sentido mais amplo que o simples direito à cópia, tá? Então, tem alguns casos de plagiadores, né? Famosos. Um escândalo envolvendo o Tony Blair, para quem se recorda. Se não me engano, foi o primeiro-ministro inglês anterior ao David Cameron, ministro trabalhista. Plagiou vários trechos de uma tese acadêmica de um estudante americano da época, né, que era o Abraham Marashi. O político foi citado pela imprensa inglesa, que denuncia a cópia de erros gramaticais do citado estudante. Tem um caso do ministro da Defesa da Alemanha, isso eu comentei com vocês na apresentação do curso de 2011, que ele renunciou ao posto dele, né, ao ser denunciado por plágio na tese de doutorado, né, na Universidade de Bayeux, não sei como pronuncia, mas tá bem? Então tem, principalmente pessoas já com uma vida profissional, pode se prejudicar, né? Acredito que a maioria de vocês, ao ser promovido por algum cargo que seja um tanto mais público, uma notícia como essa poderia prejudicar, né, enfim, essa ascensão na carreira. Tá bem? Então tem vários outros aqui, como do presidente da Hungria, tá bem? Onde ele perdeu o título de doutor, tá bem? Vou seguindo aqui. Então, o problema, né, do plágio, segundo o PITA 2013, apresenta algumas definições internacionais e nacionais, né? E as definições de plágio por instituições internacionais, né? O Comitê de Publication Ethics foi criado em 97 por diversas associações, dentre elas o Comitê Internacional de Editoras de Revistas Médicas. E este comitê definiu o plágio como o uso das ideias de outra pessoa, um terceiro, publicada ou não, até o envio de um artigo completo sobre sua autoria, às vezes em um idioma diferente do original. O plagiador pode ocorrer em qualquer etapa do planejamento da investigação, na sua realização, redação ou publicação, tanto em versão impressa quanto eletrônica. 13 instituições de fomento, pesquisa dos Estados Unidos, definiu o plágio como apropriar-se das ideias, procedimentos, resultados ou palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito. Tá? Mais uma vez, isso aqui é um contrassenso, né? Porque no momento que eu estiver fazendo uma afirmação no meu trabalho, na minha dissertação, no meu artigo, mais bem visto ele vai ser feito, ele vai ser, né? Então, não teria por que eu esconder essa citação, tá certo? Não tem por que eu seguir nisso, eu já falei isso para vocês 1000 vezes. Né? Então, essas preocupações com plágio têm crescido cada vez mais e também por conta do enforcement, né, da gente conseguir verificar se há ou não plágio por conta dos avanços aí dos softwares. Tem, enfim, alguns exemplos aqui de congressos que foram sobre o tema, né, e definiram algumas diretrizes quanto a isso. Tá? Então, tem aspectos éticos, jurídico e pedagógico.
O Python também, de 2013, produz uma revisão bibliográfica sobre o plágio, onde ressaltam os aspectos ético, jurídico e pedagógico do problema. Após caracterizar os dois primeiros tipos de aspectos, as autoras se preocupam em focar o problema do plágio a partir da dimensão pedagógica, como uma relação entre orientadores e orientados. A questão do plágio do ponto de vista da ética, a dimensão ética deve ser considerada na publicação dos resultados da pesquisa, objetivando atender a integridade científica ou dela mesma, da pesquisa. O plágio trata-se antes de uma questão ética, antes que jurídica. Porém, percebe-se que a prática do plágio, como uma fraude acadêmica, já faz parte de uma cultura da desonestidade, onde se nota uma distorção de valores e na qual a punição adequada de alunos, quando ocorre, é vista com maus olhos. Então, há também previsão de punição quanto a isso na nossa Constituição de 88. A palavra plágio ainda não é encontrada nela, mas mesmo assim é bom lembrar que existem direitos autorais caracterizados como fundamentais nessa Constituição, disposto no artigo 5º, nos incisos 27º e 28º e as linhas A e B, que consideram a lei dos direitos autorais, onde o plágio aparece como uma violação desses direitos, por meio do artigo 46, e a penalidade dessa violação é regulamentada no Código Penal, no artigo 184, prevendo, quando ocorrer, uma detenção de 3 meses ou pagamento de uma multa. A redução do plágio pela função do professor orientador é uma coisa um tanto importante, Os orientadores vão ficar batendo muito nessa tecla com vocês e pedindo que façam as citações para que se evite passar despercebido, qualquer coisa nesse sentido. Então, essas ações educativas devem prevenir o plágio, E podem estar operacionalizadas em diversas atividades, como disciplinas curriculares, chamadas de metodologia, que é o que a gente está fazendo aqui, onde todos os aspectos necessários para a capacitação da pesquisa devem ser bem trabalhados, e dentre eles o problema do plágio. Tá certo? Só um segundo aqui que trancou meu slide. Então, a gente segue falando um pouco da parte do orientador, ficar de olho nessa questão para buscar evitar a questão do plágio, E também acaba acontecendo que boa parte das orientações são bem feitas, os orientadores se esforçam, E com isso eles vão querer, naturalmente, o orientando e o orientador vão participar da autoria do trabalho. Então, o orientador também vai estar preocupado com que, caso seja identificado algum plágio no trabalho dele, certo? Então, tem também esse incentivo de ambos, do orientando e do orientador. Tá? Então, voltando aqui, ressaltando a ênfase da ética considerada na publicação dos resultados da pesquisa, o JOB de 2010 nos apresenta quais os aspectos éticos a serem observados e cumpridos nas publicações científicas. A área de desonestidade científica, que se refere à publicação, pode ser dividida nos seguintes tipos: plágio, fabricação e falsificação, não publicação de dados, problemas de autoria e as questões relacionadas aos direitos autorais e condutas antiéticas cometidas pelos revisores e editores das revistas. As dicas deixadas pela autora, Job, podem ser assim listadas. Em caso de coautoria, para se evitar plágio, um trabalho, quando submetido à publicação, deve ser completamente revisado por todos os autores. Vejam, eu já comentei isso algumas vezes, é muito comum termos vários coautores em artigos de economia. Cerca de 4 ali, 3, 4. São raros os casos em economia onde existem artigos publicados só com um autor. Não esquecer, então, de se colocar em ordem a participação correta, deixando em primeiro lugar quem mais trabalhou no artigo. Normalmente, orientadores são colocados em último lugar no artigo. Então, a lógica geralmente é que, se eu fosse o orientador de algum aluno, seria, por ser dele a ideia, já naturalmente, por ter se esforçado mais, ele seria o primeiro autor e o coautor seria o orientador, eu, no caso do exemplo, tá? E outra coisa que é muito comum, onde se formam redes de pesquisa, é comum nos programas de mestrado, doutorado, programas de pós-graduação,
vocês vão verificar isso também ao pesquisar determinadas literaturas, que geralmente tem ali cerca dos 5 coautores publicando diversos artigos, né? E vão mudando geralmente a ordem, simplesmente. Uma questão de bom senso, geralmente quem tem a ideia do artigo fica como o primeiro autor. Então, por exemplo, aquele que eu citei algumas vezes com você sobre verificar o impacto das propagandas na carteira de cigarro, né? Então, a ideia foi minha, o primeiro autor certamente vai ser eu, e eu vou pedir um colega que tem uma expertise maior em econometria para me ajudar com o modelo, outro colega que tem uma facilidade melhor com a escrita para ajudar a fazer a revisão teórica, né, de literatura, para que depois nós 3 revisássemos. Então, com isso, certamente seria essa ordem, né? Então, também de importância, onde o primeiro autor geralmente é quem tem a ideia do artigo. Tá? E esse colega que eu chamei para a parte econométrica, se ele tem uma outra ideia de avaliar por que os copos são redondos e quais são os impactos disso na economia, como a ideia dele, ele certamente no próximo artigo, ele vai ser o primeiro autor e assim por diante, né? Alguém que trabalhou com a parte mais teórica, outro que trabalhou com a parte mais modelagem matemática, outro que trabalhou com a parte econométrica, vão ficando como coautores. Tá bem? Isso não é regra, né? Mas é o que costumamos ver por aí. Quanto ao caso da fabricação e falsificação eventual de resultados, por causa do produtivismo exacerbado das instituições, todos os autores precisam checar se existem dados inexatos ou com problemas antes de encaminhar o trabalho a uma revista, congresso, seminário. Da mesma maneira onde precisa ser feito o cheque ali de que não há plágio, está garantindo que não há plágio quando vai submeter um artigo, boa parte dos journals pede que tu preencha o chequezinho lá também, dizendo que caso alguém peça, você está disposto a disponibilizar a base de dados, né? De modo que outros pesquisadores possam checar, então, os teus resultados. Claro que isso acaba acontecendo menos em artigos menos importantes, né? Mas na fronteira da literatura econômica é comum, né? Para esses caras que ganham o prêmio Nobel e estão publicando nas melhores revistas do mundo, é comum, então, ficar um testando os modelos dos outros, tá? E é assim que ocorrem as discussões acadêmicas, né, que fazem a ciência evoluir, tá bem? E cuidar, então, para quando ocorrer de seus resultados não estiverem dentro do que os autores esperavam dos seus dados, evitar forjar, preparar ou esconder dados. É um pouco daquilo tudo que eu já comentei também, da gente evitar trabalhar com as nossas paixões, né? Na hora de começar um artigo, um trabalho, tem que começar do zero, sem, por algum motivo, querer provar alguma coisa, tá? Abordagens institucionais de enfrentamento do plágio. O autor aqui de 2011, que é o Krokox, não sei como pronuncia, apresenta resultados de uma pesquisa sobre a abordagem institucional do plágio feita nas 3 melhores universidades dos 5 continentes e nas 3 melhores universidades brasileiras. A amostra dessas universidades foi elaborada com base na segunda edição de 2009 de um ranking de universidades mundial, né, elaborado pelo Cybermetrics Lab, um grupo de pesquisa espanhol do Conselho Superior de Pesquisas Científicas. Com uma pesquisa feita nas páginas de internet das universidades escolhidas, o autor levantou um conjunto de medidas de abordagem, medidas institucionais, medidas preventivas, medidas diagnósticas e medidas corretivas para enfrentar a prática do plágio. E aqui tem alguns exemplos de medidas, né, institucionais, preventivas, diagnósticas e corretivas. Com base nessas medidas, então, levantadas pelo autor, montou um quadro sinótico onde mostra em quais das melhores universidades aparecem as medidas implantadas para enfrentar o plágio. E aqui tem, vocês vão ver boa parte das universidades mais famosas aí, como MIT, Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, as medidas que eles têm tomado para evitar o plágio. Então, tem as ferramentas para evitar o plágio, né? Eu acabei comentando já pessoalmente nas outras aulas e hoje, nesse vídeo. São muitas vezes esses softwares que fazem essas buscas, né? E o interessante é que o software, pelo menos o que a gente usa, o que eu tive mais contato, então
ele se autoalimenta, né? Então, mesmo que o artigo não tenha sido publicado, se numa disciplina do segundo bimestre vocês façam a entrega de um trabalho, a gente passa para detectar o plágio. Não houve o plágio. Ele armazena essa informação. Se daqui a um ano vocês se autoplagiem, né, para entregar para outra disciplina um trabalho, ele vai apontar ali que já foi submetido alguma vez esse trabalho, tá certo? Então, é bom evitar aí, não é uma boa ideia apresentar em disciplinas diferentes o mesmo trabalho, tá? Já, para evitar esse tipo de problema. Então, aí tem uma lista de softwares aqui que o primeiro que está aparecendo é o Turnitin, que a gente costuma utilizar. Tem mais um que o IDP utiliza que é grátis, que eu não estou lembrado agora, talvez seja o Plagios, tá bem? Mas eu confesso que a gente acaba utilizando mais o Turnitin, já que paga a licença. Tá bem? E aqui nós temos algumas referências do que foi tratado até então. Tá certo? Podemos falar sobre isso com mais calma na aula da próxima segunda-feira. Tá bem? Valeu, pessoal.